Olá, aqui estamos de volta e com o segundo vídeo desse tema Páscoa. Eu espero que você tenha gostado do primeiro e se ficou ali alguma dúvida, eu tenho também o desejo, espero que tudo se esclareça agora assistindo o segundo, tá bom? Então, nós vamos gastar mais esse tempinho para ver mais um. Então, vamos agora, queridos, com o nosso vídeo da Páscoa no Novo Testamento. Já vimos o Antigo, já vimos lá o Cordeiro foi imolado e vimos que eles foram libertos pelo sangue do Cordeiro. Os escravos foram libertos, a escravidão foi quebrada e eles foram cumprir o propósito de Deus e foram para a terra prometida a Abraão, o patriarca. E também lá foi instituída a Páscoa e eles celebraram todos os anos. E Jesus, já no final do seu ministério terreno, a última Páscoa, ele fala para os discípulos: tenho desejado ansiosamente comer com vocês esta Páscoa. Ele já havia passado 33 anos aqui na Terra, 3 dos quais como o Filho do Homem. Ele havia celebrado Páscoa e havia acompanhado todos os costumes do povo judeu. Mas agora era a grande Páscoa. Vamos voltar um pouquinho, acompanhar o Senhor Jesus aqui para entendermos esse seu papel, como ele assumiu tudo isso para ele. No Evangelho de João está dizendo que no princípio ele era o Verbo, ele estava com Deus. Ele era Deus, ele estava na criação e tudo que foi feito por intermédio dele. Nada do que foi feito se fez sem ele. E diz no mesmo capítulo 1 de João que Deus enviou um homem com a missão de apresentá-lo ao mundo. E esse homem, João Batista, era filho de Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. E João está dizendo no capítulo 1 que ele não o conhecia. Você já sabe que não está falando exatamente de não conhecer o filho de José e Maria, o carpinteiro da Galileia. João o conhecia, eles eram parentes. João não conhecia aquele que ele apresentaria ao mundo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Isso ele não conhecia. Ele não sabia quem era. Ninguém sabia quem era. E no dia em que João, batizando, porque ele pregava a mensagem de arrependimento pela chegada do reino de Deus, as pessoas tinham que se arrepender, e passava pelo batismo do arrependimento. Naquele dia veio Jesus, ele viu que tinha alguma coisa diferente, ele até tentou não fazer o batismo, mas Jesus falou: tenho que cumprir as Escrituras, cumprir um plano. E João consente, e naquela hora o Espírito Santo pousa em forma de uma pomba sobre ele. E ele ouve uma voz, o João ouve uma voz dizendo: este é o meu filho amado, é nele que eu tenho prazer e todas as coisas estão sobre ele, o propósito está com ele. E João fala ali: eu dou testemunho, eu vi, eu ouvi, eu estou seguro, certo, ele é o Filho de Deus. No dia seguinte,
João prega uma mensagem, eu acho que a sua primeira mensagem poderosa. Ele diz, quando Jesus vai passando, tinham 2 discípulos com João, Jesus vai passando e João fala, eis o Cordeiro de Deus. Essa é a mensagem. Por isso Jesus deixou a eternidade, a glória do Pai, veio ao mundo, se fez um de nós, se fez carne, com a missão de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro que morreu lá no outro vídeo, que morreu lá em Êxodo 12, era uma sombra, figura e sombra desse, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus começa o seu ministério como o Filho do Homem. Ele transforma a água em vinho. Nós não falamos, mas lá Moisés começou transformando a água em sangue, que é o paralelo. Jesus, depois do batismo, imediatamente ele vai ao deserto. O deserto é aquele lugar que Adão deixou para Jesus. Porque Adão recebeu um jardim, o jardim das delícias. Como ele quebrou a aliança com Deus, o seu Criador, porque ele foi incrédulo, ele deixou de crer no que Deus tinha falado e por isso ele desobedeceu frontalmente a palavra e comeu do fruto da árvore que Deus disse para não comer, porque se comesse entraria a morte. Você percebeu que o assunto aqui é a morte? Lá no Egito, a morte que teve que entrar para libertar o povo. A morte. Então, Jesus vai para o deserto. Lá o diabo tenta ele por 3 vezes para ele fazer coisas como se ele fosse Deus. Aí você vai dizer, Pedrinho, você está dizendo que ele não era Deus? Não é isso que eu estou dizendo. Sendo Deus se fez homem. Lá em Filipenses diz que ele se esvaziou da sua divindade. Se esvaziou a ponto de ser servo, a ponto de morte. E Jesus resistiu ao diabo. Agora, por várias vezes, o diabo tentou tirar Jesus desse caminho. Tentou matá-lo quando ele era bebê. Quando ele nasceu, tentou matá-lo. Um dia, tentaram matar Jesus, empurrá-lo do monte. Agora, tem uma coisa que o diabo não queria, que Jesus chegasse nesse ponto da Páscoa e se entregasse como o Cordeiro da Páscoa. E isso se deu porque Deus estabeleceu isso. Lá nos 4 evangelhos, Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 11, tratam desse plano de tirar a vida de Jesus. Esse plano que foi elaborado pelos sacerdotes, reunidos na casa do sumo sacerdote Caifás. E Caifás profetiza, e o texto diz que ele profetiza, está lá no João 11, ele profetiza, ele fala não por ele fala como sacerdote, como sumo sacerdote daquele ano, convém que um morra por todos, um morra pela nação. A partir daquele acordo que eles fizeram, eles decidiram então matar Jesus
não no meio da festa da Páscoa por causa do tumulto, um pouquinho antes, mas naquela semana da Páscoa, e enquanto eles esperavam, eles estavam esperando para tê-lo, o Judas, o Iscariotes, ele andava com Jesus, era um dos 12, ele se comprometeu de entregá-lo. Eles precisavam de um cordeiro para a Páscoa. E era assim o costume. Quem não tinha um cordeiro, comprava. E eles compraram um cordeiro, o sumo sacerdote, as autoridades de Israel. Eles compraram Jesus por 30 moedas de prata. Compraram e Judas ficou de entregá-lo. Enquanto isso, Jesus vai e celebra então a ceia, a última ceia, a Páscoa, com os seus discípulos. E lá ele toma um pão e parte o pão e disse: este é o meu corpo, parte. Vocês vão comer dele. Ele toma um cálice com o vinho e diz: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele já havia falado em outro momento aos discípulos que quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Lá os discípulos acharam muito estranho e ficaram escandalizados com essa mensagem muito dura. Mas esta é a mensagem da Páscoa, queridos. Lá no Êxodo, por mais que Deus gostasse tanto do povo de Israel, e por mais que Deus tivesse força e poder para matar Faraó, para destruir ali toda aquela situação, ele não o fez. Ele não fez não porque ele queria fazer um grande teatro, ele não fez porque legalmente o povo estava comprometido, vendido. Ele tinha que quebrar aquele direito. Agora, Jesus veio para fazer isso pela humanidade. João 3,16 diz que Deus amou o mundo e por isso deu seu Filho. Lucas 19,10 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, há toda uma situação, há uma grave situação onde o povo que deveria andar com Deus e servir a Deus está comprometido com o sistema, está comprometido com o pecado domina sobre ele. E a única forma de se livrar é a morte. Por isso Jesus falou da morte. E aí ele vai, os sacerdotes, como eu já disse, já tinham decidido, depois de Jesus celebrar a ceia e fazer aquela simulação clara ali da sua morte, do derramamento do seu sangue, ele vai para o Getsêmani. Lá ele é tentado a não ir até o fim, porque o faraó de hoje, os principais e potestades, Satanás, não queria que Jesus fosse até o fim nessa. E ele geme ali no Getsêmani, moído, que o Getsêmani é onde é o lagar de azeite, a azeitona é moída para que o azeite possa escorrer. Jesus é moído ali é onde ele morreu de fato, ele morreu dentro dele, foi o seu primeiro sacrifício mesmo, e ele ora e diz: Pai, se fosse possível, eu não tomaria o cálice que está diante de mim. Mas eu não quero que seja como eu quero. Eu quero a tua vontade. Ele faz a escolha. É sempre importante a escolha. Jesus escolheu morrer.
ele desce dali, ele é entregue, poupando aqui os detalhes, é levado para o sinédrio, é levado para ser examinado, porque o cordeiro, eu não falei isso ali do Êxodo 12, no primeiro vídeo, mas cada família tinha que examinar e ver se o cordeiro era parecido com o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que um dia viria. Agora o verdadeiro cordeiro está nas mãos de quem deveria examinar, que eram os sacerdotes. E eles, então, reuniram numa assembleia e várias pessoas começaram a dar testemunho e acusações. E eram falsas, porque ele não tinha cometido nenhum pecado, nenhum erro. Mas, enfim, duas testemunhas trouxeram um depoimento verdadeiro. Uma é que ele disse que poderiam destruir o templo, que ele o reconstruiria em 3 dias. Isso é verdadeiro. E a outra é que ele era o Filho de Deus. Ainda que ele nunca bateu no peito dizendo, eu sou o Filho de Deus. Ele disse sempre, eu sou o Filho do homem. Ele não estava aqui para ostentar ser Filho de Deus, mas para ser Filho do homem, como você e eu, como qualquer um de nós. Porque ele deveria tomar a nossa carga. Assim como lá o primogênito colocou a mão na cabeça do cordeiro e transferiu para ele a culpa. Cada um de nós deve escolher um cordeiro. No meu caso, eu escolho esse, Jesus. E transfiro para ele a minha culpa, porque eu quero que ele a leve na cruz. E ele o levou. Ele, depois de examinado, todos disseram, esse é o cordeiro, ele é bom para isso. Ele está limpo, ele não tem defeito nenhum. Entregaram ele a Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos olha para ele e diz, não vejo nada nele, não vejo nenhum defeito nele. Eu tenho uma alternativa para vocês. Eu tenho aqui do meu lado Barrabás. Ele até já matou gente, ele é bom para morrer hoje. E os sacerdotes haviam instruído o povo. Se ele oferecer Barrabás, rejeitem e escolham Jesus, o Nazareno. Que tremenda instrução! Porque o grande risco era um perigo eles terem escolhido Barrabás. E Barrabás não poderia morrer naquela Páscoa porque ele era impuro. Jesus estava ali, sem defeito, sem mancha, sem nada que pudesse acusá-lo. E todas as pessoas gritaram, solta Barrabás. Pilatos continua, mas e o que eu faço com este justo? Crucifica-o, crucifica-o. Parece um ato de crueldade, mas esse é o nosso pecado contra ele. O nosso pecado contra ele o crucificou, o condenou à morte, o escolheu para morrer. É um ato de crueldade. Não tem jeito. É duro, é pesado. Mas é assim. Ele é levado, fustigado, depois de açoitado, levado para o sacrifício. Lá, crucificado, ainda um sacerdote diz, ei, se você é filho de Deus, desça daí. Você percebeu? Tinha gente interessado em que ele desistisse da sua missão. Ele estava entre 2 ladrões. Um dos ladrões maldizia e, por que você não salva a você mesmo? Novamente, alguém estava interessado em que ele não levasse ao fim. O outro ladrão dizia para o seu amigo ladrão, ei, você não acha que nós somos culpados e ele não tem culpa nenhuma?
E ele ainda expressa a sua fé em Jesus. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Queridos, eu vejo que a humanidade está na figura desses dois ladrões. Somos todos ladrões, desculpem. Somos todos delinquentes, somos todos pecadores, somos todos dignos de morte. A diferença entre os dois é que um reconhece o outro não. E aquele que reconhece está fazendo como quem põe a mão na cabeça do cordeiro e diz: você morre a minha morte. Deu para entender? Ali, naquela hora, com os braços abertos na cruz, a frase contundente: enfim chegou, Jesus disse: está consumado. Consumou toda a obra da redenção, desde o Éden, quando um animal foi morto para derramar o sangue em lugar de Adão e Eva, que haviam cometido aquele pecado terrível. Eles continuaram na terra, o pecado passou a todos e com o pecado a morte. Mas Jesus veio para ratificar todos os sacrifícios que foram feitos. Aquele sacrifício da primeira Páscoa, lá em Êxodo 12, agora estava validada pela morte do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue dele ratificou: está consumado. Nessa Páscoa eu convidaria você a escolher um cordeiro. Você que sabe, eu estou fazendo aqui, apresentando para você o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o único suficiente, é o único capaz, possível, o único que está credenciado para fazer isso. E ele não apenas morreu, mas ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. E quem morre com ele, ressuscita com ele, nunca mais volta para o Egito. Boa Páscoa e a graça salvadora de Jesus seja com você poderosamente. Deus abençoe.